Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rian e hoje eu vou te apresentar a nossa aula 3 da biblioteca Math.h. Eu faço parte de um grupo e junto comigo estão os participantes Arthur Bezerra, Carlos Felipe, Marco Antônio Pontual, Ricardo Giuseppe, eu, Rian Carlos e José Ricardo. Somos todos mentoreados pelo Dr. Rubem Carlos Benante. Também queria te avisar, caso você não tenha assistido às aulas passadas, que você vá lá e passe para conhecer ainda melhor a nossa biblioteca Math.h, pois usaremos nesse vídeo alguns parâmetros, algumas funções que nós usamos nas aulas passadas. Caso contrário, vamos para o nosso vídeo. O resumo dessa aula nós iremos tocar muito sobre ângulos, graus e radianos, a função seno, a função cosseno e a função tangente, também os seus arcos seno, cosseno e tangente, e o cálculo da cossecante, secante e a cotangente, que são as razões inversas trigonométricas. Então, vamos para o vídeo. E primeiramente, precisamos falar sobre os ângulos. Temos dois tipos de ângulos, o radiano e o grau. Um radiano é a medida do ângulo central de uma circunferência e que determina um arco com o mesmo comprimento que o raio desta circunferência. Existem diferentes valores para um ângulo, sendo ele em grau ou sendo ele em radiano. Um grande exemplo é o ângulo de 90 graus, que representa em graus esse valor de 90, mas em rad ele representa π sobre 2. Uma grande observação é que todas as funções trigonométricas presentes nesta aula trabalham com valores em radiano, isso primordialmente, mas iremos aprender aqui a converter esses valores. E para converter estes valores, precisamos dar alguns passos. O primeiro passo é definir um valor de π, uma constante para o seu código. Segundo, nós precisaremos primeiramente saber o que iremos fazer. Caso formos utilizar um ângulo de radiano para graus, nós utilizaremos uma variável de graus igualada a uma variável em radiano vezes 180 sobre π. E caso quisermos fazer o contrário, utilizaremos uma variável em rad igual a uma variável em graus vezes π sobre 180. Vamos colocar mais isso em prática. Vamos ao código. E dentro do nosso código, primeiramente incluiremos a nossa biblioteca de input e output, depois a nossa biblioteca de math.h. E depois, como eu falei anteriormente, precisamos fazer um define π com o valor de π, para a gente poder usar na nossa equação. E depois, vemos aqui e declaramos uma variável opção, que vai nos ajudar a mexer com o nosso switch, e duas variáveis double, que é para o valor em radiano e um para o valor em graus. Primeiramente, perguntamos ao usuário através do printf se ele vai querer a opção de radiano para graus ou de graus para radiano. Usamos o scanf para obter a resposta desse usuário e fazer o switch em função da variável opção. Caso a variável for 1, ou seja, caso o usuário digitou 1, que quer radiano para graus, a gente vai primeiramente perguntar qual o valor em radiano. Nós iremos escanear isso para dentro da variável rad e faremos aquela equação que falamos anteriormente, que é graus é igual a radiano vezes 180 sobre π, e fazer o printf do valor do ângulo em graus. E para o caso 2, faremos o contrário, perguntaremos o valor em graus, e obteremos e jogaremos na variável e faremos esta equação aqui, radiano igual a graus vezes π sobre 180, e faremos o printf desta resposta. E caso ele pegar um número inválido, tipo 3, 0, 4, 9, qualquer número que não for 1 e 2, nós iremos digitar a opção inválida. Agora vamos fazer um teste. Compilar aqui e vamos colocar radiano para graus. Vamos colocar radiano para graus. Qual o valor em radiano? 5. O valor em graus é este valor aí, 286,4788,98 graus. Agora, caso quisermos fazer o contrário, vemos aqui, utilizamos a segunda opção ao invés da primeira e digitamos o valor em graus, 45,
E o valor desse ângulo em radiano é este, 0,785398 rad. E agora, vamos para o próximo passo. E o nosso próximo passo são as funções trigonométricas. A primeira é a função seno. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo retângulo. E a função para calcular o seno na MEF.H é a sen, abre parênteses e fecha parênteses. Mesma coisa vale para a função cosseno. O cosseno é a razão entre a medida do cateto oposto sobre o valor da hipotenusa. A função para calcular o cosseno na MEF.H é cos, abre parêntese, fecha parêntese. E a função tangente também é a tangente, que é a razão entre os catetos oposto e adjacente. A função para calcular a tangente na MEF.H é tan, abre parênteses, fecha parênteses. E novamente, vamos voltar para os códigos para fazer algum exercício sobre isso. E para isso, nós iremos utilizar um código derivado, do que nós estávamos usando. Eu adicionei aqui mais uma opção para calcular funções trigonométricas, e no caso 3, eu coloquei aqui já para perguntar ao usuário, caso ele vai querer calcular o seno, cosseno ou tangente, e a escolha dele vai ser direcionada para a função trigonométricas que eu criei, que é aqui. No primeiro caso, ele vai calcular o seno, eu vou perguntar o valor do ângulo, eu vou obter para x e dizer, primeiramente, radiano é igual a x, porque o valor em radiano é o valor padrão, e para obter o valor de graus, eu vou precisar multiplicar x por π sobre 180, como eu já fiz anteriormente, e para pegar o seno de r, o seno seja o seno em radiano e o seno em g, o seno em graus, eu vou utilizar aqui a nossa função sen. Joguei o valor de rad e o valor em graus, E assim eu printo para o usuário o seno de tal valor em rad é igual a tal valor, que é a resposta aqui, ó, seno de r. E a mesma coisa para o valor em graus. E eu fiz a mesma coisa, só mudando os valores de seno para cosseno e os de cosseno também para tangente, usando os mesmos argumentos, só que para funções diferentes. No caso, na primeira função eu usei a função seno, na segunda eu usei a função cosseno e na terceira a função tangente, como tem aqui seno, cosseno e tangente, certo? Vamos compilar o nosso código F6. Vamos calcular agora. São 3 para calcular trigonométricas. Agora, vamos dizer que eu quero calcular um cosseno. Vamos calcular o cosseno de... Aqui, quando digito aqui, eu posso ser tanto graus quanto radiano. Ele vai me dar os dois. Então, vamos colocar 5. Aqui temos o cosseno de 5 radiano e o cosseno de 5 graus. E é isso, Temos o valor do grau, o valor do cosseno em graus e o valor do cosseno em radiano. Agora, vamos para o próximo passo com Carlos. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos e darei continuidade a esta aula. Até então, já falamos sobre ângulos, conversão de graus em radiano, sobre seno, cosseno e tangente. E agora vamos tratar do assunto chamado razões trigonométricas recíprocas. Quando falamos desse assunto, estamos nos referindo a cossecante, a secante e a cotangente. A cossecante nada mais é do que a inversa do seno. Ela é a razão entre a hipotenusa e o lado oposto a um dado ângulo de um triângulo retângulo. A sua relação matemática está descrita aqui. Cossecante é 1 sobre o seno. É dessa forma que iremos apresentar lá no programa algo mais. Observação. Não existe cossecante para os ângulos de 0 graus, 180 e 360. Isso porque o seno desses graus é igual a 0. Secante. A secante ela é a inversa do cosseno, ou seja,
ela é a razão entre a hipotenusa e o lado adjacente a um dado ângulo em um triângulo retângulo. A sua relação matemática está descrita aqui. E outra observação, não vai existir secante para os ângulos de 90 graus e 270 graus. Por quê? Porque o cosseno desses ângulos é igual a zero. E a cotangente? A cotangente ela é a inversa da tangente. Ela é a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto em um triângulo retângulo. Aqui está descrita a sua relação matemática. E, mais uma vez, não vai existir cotangente para os ângulos de 0 graus, 180 graus e 360 graus. Por quê? Porque a tangente desses ângulos é igual a zero. Vamos agora ver como se representa cada um deles lá no programa. Aqui está o nosso programa em linguagem C. Foi um programa bastante simples e fácil entendimento. Primeiro, eu incluo a biblioteca padrão, stdio.h. Inclui também a biblioteca met.h para calcular funções matemáticas. Definir pi como sendo 3.1415.9265. Indiquei algumas variáveis aqui: ângulo, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, arco seno, arco cosseno e arco tangente, que é o que iremos trabalhar nessa aula de hoje. Aqui estão as nossas funções. As funções que nós iremos trabalhar, posso perceber que uma função de uma para outra é bastante semelhante, sua sintaxe. Muda um detalhe ou outro. É bastante simples. Entendeu? E, por exemplo, aqui a função cossecante. Função cossecante. Aqui eu peço para o usuário, ao iniciar o programa, o usuário vai, primeiramente, no menu. Está aqui na função menu. Vai aparecer exatamente esse menu na tela. Aí o usuário vai e escolhe uma dessas opções. Quer calcular o seno, calcular o cosseno, calcular a tangente, calcular o secante, os arcos. Qualquer um deles. Escolher a opção. Por exemplo, a gente vai para a opção 4, que é calcular a cossecante. Quando ele escolhe a opção 4, ele entra nesse caso aqui, ó. Entra nesse caso 4 aqui, essa cossecante chama aquela função que está lá em cima. Chama uma função, está fora da função main, a função principal. Quando ele chama exatamente uma função cossecante, por exemplo, a opção 4, chama a função cossecante. O que é que tem da função cossecante? Que vai ser possível da entrada até o resultado final. Vai estar o seguinte, vai pedir para o usuário digitar um ângulo em graus. O usuário vai digitar qualquer ângulo em graus. Digitou? O programa vai e guarda essa informação. Por isso que eu usei a função aqui scanf, vai guardar essa informação. Guardar a informação do ângulo. Para que eu vou querer guardar essa informação? Porque em seguida eu vou querer transformar, converter graus em radianos. Porque nós iremos trabalhar em radianos. Está aqui, ó. Peguei o ângulo, multipliquei por π, que eu já defini lá em cima, e dividi tudo por 180. Aí eu tenho um resultado em radianos. Aí agora é que eu utilizo a minha biblioteca met.h para chamar a função seno. Chamei a função seno. A função seno trabalha com ângulos em radiano. Já foi convertido aqui. E pronto. O resultado vai estar contido na minha variável, que eu já defini lá em cima como variável seno. Certo? O que eu queria
Para que eu quero isso? Para que eu quero esse resultado do seno? Calcular a minha cossecante, que nada mais é do que 1 sobre o seno. Está aqui, ó. Cossecante, que é a minha variável, é igual a 1 sobre seno, sobre o valor do resultado do seno. Pronto. Calcular. Calculando, o resultado desse cálculo, resultado da cossecante, e vou agora apresentar na tela. O printf aqui, ó. A cossecante desse número vai ser igual a apareceu na tela. A cossecante de semelhante a isso vai ser a secante e a cotangente. Vai ser basicamente a mesma sintaxe, só vai mudar alguns detalhes. Por exemplo, aqui na função secante, ao invés de usar o seno, eu vou trabalhar com cosseno. Tá aqui o cosseno. Mais uma vez eu chamo lá a biblioteca métrica.h a função cosseno. Calculo. Divido 1 pelo cosseno. Vou encontrar o valor da secante. E na cotangente, sair de seno, cosseno, vai entrar agora a tangente. Mais uma vez, eu vou chamar a função seno, a função tangente, para métrica.h. Vou pegar o resultado, fazer 1 sobre essa tangente, vou encontrar a tangente. Isso vai aparecer na tela. Quantas vezes de fato isso acontece? Vamos lá. Supondo que eu quero calcular a cossecante. Então, vou escolher a opção que fala da cossecante, que é a opção de número 4. Opção número 4. Digite o valor em graus. Vamos digitar 30 graus. A cossecante de 30 graus é 2. Por que 2? Para você pensar. Quanto é que vale o seno de 30? O 130 vale meio, 0,5. 1 dividido por 0,5 é 2. Logo, a minha função foi feita corretamente. Por isso que o resultado deu também correto. Agora, vamos para a próxima função. Vamos calcular agora a secante de um número, ou seja, 1 sobre um cosseno de um número. Vamos lá? Vamos escolher a opção 5, porque vai tratar da secante. Vamos lá. Sabemos que o valor do seno de 30 é exatamente igual ao valor do seno de 60. Igual a meio, certo? Logo, o valor da secante de 60 tem que ser também igual ao valor da cossecante de 30. E foi isso que deu aqui, ó. Secante de 60 é 2. A cossecante de 30 também é 2. Vamos para o próximo. Vamos para a cotangente, que é o inverso da tangente. Que é 1 sobre a tangente. Que é a opção de número 6. Vamos ver. A cotangente de 45 é 1. Ou seja, a função, ou seja, o programa correspondeu com aquilo que nós já imaginávamos. O resultado seria 1. Por quê? Porque a função foi feita de forma correta. E todos entenderam até aqui? Vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre as funções trigonométricas inversas. Quando chegamos nesse ponto, iremos falar sobre as funções arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. A função arco-seno é um tipo de cálculo trigonométrico utilizado para medir o arco de um determinado número. E aqui está a sua representação, como será escrito lá no programa em C, linguagem C. E aqui está a sua representação gráfica. Já a função
arco cosseno é um tipo de cálculo trigonométrico também, definido a partir dos radianos que podem ser de 0 até π. A função para calcular esse arco cosseno é a cosseno. Aqui dentro vai o ângulo em radianos. E aqui está a sua representação gráfica. E para concluir, aqui está a função arco-tangente, que, dada a função f de x igual a tangente de x, com domínio restrito em menos π sobre 2 até π sobre 2, imagem em reais, a função inversa da f, denominada arco-tangente, é definida por esta daqui. Daqui sua representação. E denotada por função inversa é igual a arco-tangente de x. E a função para calcular o arco-tangente de x lá na linguagem C, na biblioteca métrica-H, nós utilizamos a entre parênteses, o ângulo. Certo? E aqui está sua representação gráfica. Agora vamos ver as funções trigonométricas inversas aqui no programa, como elas de fato funcionam. As funções trigonométricas inversas são os arcos tangente, os arcos cosseno e os arcos seno. Eles estão representados aqui, ó, 7, 8, opção 7, opção 8 e opção 9. São as funções que vão tratar dos arcos seno, cosseno, tangente. Vamos ver como cada um deles funciona na prática. Opção de número 7. Vamos começar pelo arco seno. O arco seno de 30 graus. O arco seno de 30 graus é 0,55. 0,55. Como é que de fato esse programa vai funcionar? Essa função daqui, nesse linguagem C vai funcionar. Ele vai pegar o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus é equivalente a π dividido por 6. Π dividido por 6 é 0,5235. Ele vai pegar esse valor, em cima desse valor, vai calcular o arco. E vai dar esse valor de 0,55 em radianos. Então, está correto o entendimento. Então, vamos prosseguir. Vamos para o cálculo agora do arco cosseno de um ângulo. É a opção de número 8. Quanto equivale o arco cosseno de 0? O arco cosseno de 0 não é 0 mais. É 1,57, 0,796. Agora vamos falar também sobre o arco tangente. Para calcular o arco tangente de um número, é bem fácil. Você vem aqui e vai na opção de número 9. Foi na opção de número 9, você vai digitar o ângulo. Vamos digitar o ângulo de número 0. Provavelmente vai dar 0. Por quê? Porque a sua tangente já era 0. É de se esperar que desse 0 também. Então, você pode perceber que o programa é um programa simples, mas é um programa que dá resultado. Aqui tem algumas referências, caso vocês tenham interesse em pesquisar, em vários sites. Bastante interessante contendo esse conteúdo. E agradeço, muito obrigado pela atenção de todos. E tenham um excelente dia e uma excelente semana.